Londres é simplesmente fantástica, então vamos conversar sobre alguns deslizes comuns que os novatos e talvez até aqueles que estão na segunda ou terceira visita tendem a cometer nesta cidade vibrante. Quero garantir que você tenha momentos fantásticos, fique seguro e evite esses pequenos erros. Então aqui vai os tops 17 erros mais comuns que os turistas cometem em Londres. Na nossa 17ª posição, um grande erro que noto com frequência e que pode ser bastante arriscado para você é não olhar para o lado certo ao atravessar a rua. Lembre-se, eles dirigem do lado esquerdo, então certifique-se de olhar primeiro para a direita antes de cruzar a faixa. Já visitei Londres há anos e, infelizmente, testemunhei alguns turistas se envolvendo em acidentes porque seguiram na direção errada. É uma coisa trágica, então por favor, seja cauteloso. Na 16ª posição, outro erro significativo que as pessoas tendem a cometer é subestimar a vasta gama de atividades que Londres tem para oferecer. Tentar comprimir tudo em 1 ou 2 dias ou até mesmo num final de semana é uma receita para o esgotamento. Londres é enorme e se você estiver correndo de Canary Wharf para a Torre de Londres e depois para o Palácio de Buckingham para a troca de guarda, você estará em movimento sem parar. E acredite em mim, você não poderá saborear Londres, você simplesmente ficará exausto. Portanto, planeje, vá com calma e não tente fazer tudo em um sprint. Falando em planejamento, aqui vai a nossa 15ª posição. Se você deseja assistir a troca de guarda no Palácio de Buckingham, aqui vai um aviso. Isso não acontece todos os dias, então presuma. Verifique cerca de uma semana antes da sua visita para confirmar o agendamento. Descubra se eles farão isso na sexta, quinta ou quarta-feira, para que você possa agendar sua visita corretamente. Caso contrário, você pode aparecer e nada acontecerá. Vamos garantir que você aproveite seu tempo em Londres sem problemas. Na nossa 14ª posição, um aspecto fundamental a considerar, que é um outro erro comum que percebo entre os turistas e quero enfatizar este ponto. É o equívoco de que Londres é uma cidade moderna e segura onde tudo é fácil. Você realmente precisa ficar atento, especialmente em locais movimentados como a troca de guarda ou áreas populares como Piccadilly Circus e Covent Garden. Esses são lugares onde você deve ficar de olho em sua carteira devido aos possíveis batedores de carteira. Na nossa 13ª posição, um outro ponto em que você tem que contar na hora de visitar Londres é a escolha do aeroporto e da hora de chegada. Às vezes, os viajantes caem na armadilha de conseguir ofertas tentadoras de voos para Londres, pensando, uau, 35 euros ou 200 euros, isso é um roubo. No entanto, aterrissar em Stansted num domingo às 2 da manhã pode representar desafios. Serviços de comboio e transporte públicos limitados. Essas passagens aéreas aparentemente baratas podem acabar custando mais caro se você tiver que optar por um táxi ou até mesmo um Uber, influenciando seus gastos gerais. Ao pesquisar voos, é aconselhável considerar companhias aéreas tradicionais como British Airways ou a companhia aérea do seu país. O custo total pode ser mais econômico do que apenas comprar a passagem mais barata. Na nossa 12ª posição, um outro erro comum é gastar demais desnecessariamente. Explore todas as atrações gratuitas primeiro, antes de comprar as mais caras. A Galeria Nacional, o Museu Britânico, a Tate Modern, todos com entradas gratuitas, permitindo que você aproveite e experimente muito antes de pegar a carteira. Até mesmo testemunhar a troca de guarda não tem custo nenhum. E por último, os turistas muitas vezes utilizam o transporte público. Sim, isso inclui metrô, ônibus e às vezes até caminhar. Acredite ou não, caminhar pode ser a maneira mais eficiente de explorar Londres, já que muitos locais são próximos. Uma caminhada de 15 minutos pode ser melhor do que gastar 10 minutos navegando de metrô, encontrar a parada certa e possivelmente levar mais tempo para chegar ao seu destino. Portanto, evite a armadilha de depender sempre do transporte público. Locomover-se é fundamental, mas não perca a oportunidade de explorar Londres sem depender apenas de transporte. O transporte público oferece comodidade, mas não caia na armadilha de depender exclusivamente dele. Londres possui inúmeros locais e atrações, permitindo que você passeie entre os destinos em vez de optar sempre pelo transporte público. Tenha isso em mente ao planejar seu itinerário diário. Já no que diz respeito ao metrô, aqui vai o nosso top 11. Se você tem vontade de conhecer vários lugares, alguns visitantes cometem um erro de usar exclusivamente táxis ou Ubers, possivelmente por receio com o sistema do metrô. A
realidade é que navegar no metrô é simples. Embora possa não ser a opção mais barata, é um investimento que vale a pena para viagens eficientes. Não negligencie isso em seu planejamento de viagem, pois isso pode evitar que você tenha que enfrentar um engarrafamento de meia hora no que poderia ser uma viagem de metrô de 8 minutos. Por outro lado, não se sinta obrigado a confiar apenas no metrô. Às vezes, pegar um ônibus ou simplesmente caminhar pode ser mais rápido. Por exemplo, se você estiver viajando da estação Vitória para o Palácio de Buckingham, considere caminhar em vez de pegar ônibus ou translados. Muitas vezes é a opção mais rápida. Agora, sobre a etiqueta de metrô. Um erro comum é aproximar-se da barreira de entrada e depois procurar sua passagem e cartão de viagem. Tenha tudo pronto com antecedência para evitar incomodar outros viajantes. Além disso, quando estiver nas escadas rolantes, fique do lado direito, mantendo a bagagem também à direita. Isso garante um fluxo tranquilo para aqueles que estão correndo para pegar o trem. E por último, ao sair do metrô, não pare logo na soleira da plataforma. A plataforma se estende, então fique à vontade para as outras áreas em vez de causar congestionamento logo na entrada. Tudo bem, então quando você descer da escada rolante, desça um pouco mais. E você sabe que quando entrar no metrô, sinta-se à vontade para entrar em vez de apenas ficar pendurado nas portas. Essas são algumas coisas que percebo que os turistas fazem às vezes e erram. Agora vamos conversar sobre o que não fazer no metrô. Quando você estiver saindo, não se esqueça de bater. Você pode usar seu telefone ou cartão de crédito se estiver aquela coisa de toque. Se você não bater, eles cobrarão uma taxa extra. Então lembre-se de bater e bater. E sobre aquelas icônicas cabines telefônicas vermelhas, aqui vai o nosso top 10. Elas não servem mais para fazer chamadas. Elas são mais como banheiros públicos. Então, só para avisar, você pode sentir um cheiro estranho ao posar para aquela foto fofa. Agora passaremos para nossas armadilhas turísticas. Algumas pessoas tendem a confiar demais neles, mas existem os bons e os não tão bons. Lugares como London Eye ou Dungeon podem ser divertidos, especialmente se você tem filhos. Madame Tussauds e Ripley's Believe or Not são muito turísticos, mas eles ainda podem ser divertidos. No entanto, se é a sua primeira vez em Londres e você gosta de história, talvez considere visitar o Museu Britânico ou o Tate. E agora sobre as culturas nos pubs. Imperdível quando você estar aqui. Um deslize que os turistas cometem é que às vezes eles são muito exigentes no pub, e aqui vai o nosso top 9. Apenas relaxe e aproveite a vibração. Se você está procurando comida boa, explore a cena gastronômica dos pubs. É uma coisa aqui em Londres linda. Espero que funcione para você. Deixe-me saber se você tem alguma preferência específica. E tudo bem, então vamos falar sobre pegar um lugar ou ir a um restaurante. Você sabe, em pubs não é como se você estivesse esperando para sentar ou algo sofisticado. Você tem que encontrar seu próprio lugar. Ninguém vem perguntar, quantos no seu grupo, senhor? Bem, alguns lugares podem, mas geralmente você apenas procura um lugar vago. Agora, é aqui que as pessoas erram e isso faz chegar ao nosso top 8. As pessoas ficam sentadas esperando que os servidores apareçam magicamente. Não é assim que acontece nos pubs. Verifique a sua mesa. Há um número nela ou no porta-guardanapos ou no menu. Decida o que deseja. Vá até o bar e faça seu pedido mencionando o número da sua mesa. Eles trarão sua comida e você poderá levar suas bebidas de volta ao seu lugar. É mole. E um aviso sobre as bebidas. Não pense que essas cervejas britânicas são como a sua cerveja normal. Elas podem ser um pouco mais fortes. Então tome cuidado quanto a isso. E você pode obter mais retorno pelo seu investimento, se é que você me entende. No nosso top 7, vamos ao clima. Um erro comum que as pessoas cometem é não se preparar para qualquer cenário. As pessoas adoram dizer que sempre chove em Londres, mas isso não é inteiramente verdade. Sim, chove, mas na verdade dá para queimar de sol lá. Esteja pronto para qualquer coisa, é sério. Mas tenha uma capa de chuva na mochila, só para garantir. O clima pode ser um pouco instável, mudando ao longo do dia. Então, mesmo que a previsão diga alguma coisa, faça as malas para todos os cenários. Verifique a previsão para 10 dias antes de chegar a Londres, certo? Esteja você usando shorts ou calças, mas uma coisa a ter em mente é a tendência toque para pagar. Muitos lugares funcionam assim, por isso é útil ter seu cartão de pagamento em dia.
E no nosso top 6, fique atento ao seu modo de pagamento. Tudo bem, eles têm esses leitores RFID que podem tentar pagar algum dinheiro do seu carro ou telefone. Só para avisar, considere adquirir uma carteira protegida por RFID antes de vir para cá. Além disso, talvez desative a opção de pagamento em seu telefone quando não estiver usando e ative novamente quando precisar efetuar o pagamento. No top 5 da nossa lista, vamos falar sobre um erro comum que eu vejo com frequência. Estamos todos acostumados com serviços de compartilhamento de viagens como Uber e Lyft, mas realmente acredito que é uma oportunidade perdida não pegar um táxi preto enquanto estiver em Londres. Esses taxistas não são apenas motoristas que seguem o Google Maps, eles conhecem a cidade de dentro para fora. Eles compartilharão a história do seu destino, encontrarão rotas alternativas em caso de trânsito e tornarão seu passeio mais interessante. Então, opte pelo táxis preto em vez do Uber. Não há problema se você usar um carro compartilhado de vez em quando, mas os táxis pretos são como uma experiência turística em si. Outra coisa a ter em mente é que algumas pessoas não aproveitam totalmente o rio Tamisa quando estão lá em Londres. Você pode simplesmente tomar uma bebida ao longo do Tamisa ou dar um passeio, talvez ir até o South Bank e explorar os novos quiosques de comida. Há muito que você pode fazer no Tamisa. Um passeio de barco pode ser divertido e uma ótima maneira de passear o dia quando você está um pouco cansado de caminhar, mas ainda quer conhecer melhor a cidade. Agora que já falei sobre cartões de créditos e telefones, aqui está a nossa quarta posição, especialmente para os brasileiros. Falam muito de que quem converte não diverte. Eles são um pouco indiferentes com suas moedas. Um punhado de moeda poderia facilmente cobrir as despesas do jantar, então não as jogue fora apenas por desejos ou algo assim. Use-as enquanto estiver lá. Lembre-se de que você não pode trocá-las quando voltar para casa, e elas valem muito mais do que os centavos brasileiros. E no top 3 da nossa lista, outro erro comum é que se você estiver perdido ou precisando de ajuda, não hesite em perguntar. Turistas muitas vezes hesitam em procurar ajuda. É importante perceber que a polícia de Londres é incrível. Eles são mais do que dispostos a ajudar, e se você não tiver certeza sobre as direções ou a melhor maneira de atravessar a rua, esteja você perguntando sobre um local ou a rota mais eficiente, eles terão prazer em fornecer orientação. E não se trata apenas das autoridades, até mesmo os concidadãos são corteses. Seus obrigado e de nada são de grande ajuda. Por exemplo, no metrô costuma-se oferecer seu lugar a uma mulher grávida ou a um casal mais velho. Boas maneiras são importantes aqui em Londres, mesmo em uma cidade movimentada como ela. E chegando ao top 2 da nossa lista, quando você visita a Londres, é fácil pensar que ela representa toda a Inglaterra, mas isso é um equívoco comum. Londres é fantástica sem dúvida, mas não se limite. Explore mais a Inglaterra. Você pode ficar em Londres e ainda embarcar em passeios fantásticos. Considere como Cambridge, Oxford, Brighton, Bath ou até mesmo uma viagem de 2 horas para Liverpool se você é fã dos Beatles. Existem muitas opções para passeios enriquecedores que permitem que você experimente mais do que apenas a cidade grande. E o nosso top 1, e muito importante, que os turistas cometem vários erros, como não ter o adaptador certo de tomada, pois são diferentes da Europa continental ou dos Estados Unidos e do Brasil. Além disso, compreender a cultura da fila é crucial. Ficar na fila é uma norma aqui. Os turistas muitas vezes esquecem-se disto e os habitantes locais não hesitarão em lembrá-los. Respeite a fila, é um grande negócio. E a partir disso, quando você estiver em um pub pedindo bebidas, não tente passar na frente dos outros. Isso não será bem recebido. Esteja atento a esses aspectos. Apesar desses possíveis erros, passe momentos incríveis em Londres, seja com amigos, famílias, em uma despedida de solteiro ou explorando sozinho. Cometer alguns erros é perfeitamente normal e você ainda terá uma experiência fantástica. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Até uma próxima.